boa noite, queridos amigos do Facebook. E aí, pessoal, beleza? Boa noite, Davi. Boa noite, Marcos. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nerd em Pauta, aquele seu programa, aqueles seus 45 minutos semanais de gargalhadas, diversão e bizarrices, proporcionados aí por nós, Mascote e Marcos. Ou o contrário. Ou o contrário. Tudo bem. O importante é que você está aqui. E quem mais está aqui? Por enquanto, ninguém. Vamos aguardar. Não, calma, como assim ninguém? O Anderson Zambaldi acabou de dar uma boa noite aqui. Meu Deus, então é que só... o Choque Nerd está presente. Então é só o meu celular que não tá... Não consigo ver ninguém. Mas bom, que coisa, hein? Boa noite, Anderson. Um dos nossos fãs... Nosso fã número 1, praticamente. Nosso fã número 1, exatamente. Ele Já e toda que a galera o do Choque Cassiano Nerd. abandonou a gente, né? O Cassiano tá namorando, né? É? Não sei. Mas pra um homem sumir assim, cara, só namorando. Por falar em namoro ou não, eu ia já trazer o assunto em pauta, mas tem um assunto antes, né? Uhum. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de perguntar pra você, você tem algum recado pra passar pros nossos amigos? Na verdade, eu queria fazer um pequeno comentário que no final de semana passado eu narrei uma sessão de RPG de uma campanha que eu estou narrando e eu devo dizer que eu nunca vi personagens tão fortes e tão próximos da morte. Que coisa, não? Pois é, foi lindo ver meus jogadores morrendo de medo. Que coisa, é muito bom. É sempre bom. Parabéns, eu acho muito legal quando um narrador consegue um tempo aí nesse dia de vida, nesse dia a dia atribulado, juntar os amigos, fazer uma mesinha for fun, né? Sem gravar para podcast, Exato. Sem ter que fazer análise. Exato, e né? levar a eles o pânico e o desespero em meio à escatologia e sadismo. Eu ia falar e se divertir, mas Também, isso também dá. Claro. Todo mundo se divertiu. Sim, tem gostos bem variados. Eu tenho, falando em RPG também, que assunto interessante, que a gente tem muito, né? Vai ao ar essa semana, produção, me ajuda? Vai ao ar essa semana? Ou não? Semana que vem? Bom, tá pra sair no podcast do Templo da Deusa Bêbada. Vai sair então, essa semana? A pretensão é? Então tá bom. A produção aqui tá falando no meu ponto aqui, aí o cara olha pro outro lado, né? Tá pra sair, tá no forno, amanhã, mais tardar sábado, porque a vida é corrida. O episódio, talvez o primeiro, talvez o único, de Delírios Ébrios, do Templo da Deusa Bêbada, com Monstro da Semana, que foi, eu já falei, comentei aqui, que foi uma aventura extremamente divertida de narrar. Eu tô muito ansioso para ver o resultado final. Tá maneiro. De todos os programas que já saíram até agora, né, desse um ano de Templo da Deusa Bêbada, o episódio que está para sair essa semana é o que eu estou mais ansioso para ouvir, de verdade. De fato, tá bem legal. Então, por sinal, já vá no Templo da Deusa Bêbada e ouça o episódio da semana retrasada, que a gente fala do sistema, para você já estar aí antenado no que acontece e como é que funciona o jogo. Exatamente. E não seja bobo, já assina logo o nosso feed para receber. Fred. Assina o nosso Fred para receber toda vez que um programa novo for lançado. E também não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e ouvir o restante dos episódios, né, os anteriores. Porque nesse a gente faz muita referência com personagens e eventos que ocorreram em outras mesas, né? Então, para você não ficar muito perdido aí nos easter eggs, não perca todos os episódios de Templo da Deusa Bêbada num agregador de podcast perto de você. Tá joia? Bonita essa frase, né? Eu gosto de falar desse jeito, assim. Parece até que eu sou profissional. Olha só, meu celular não quebrou, não. Um colega de docência acabou de conectar na nossa live o João Pedro Souza, famoso JP, professor de história. Meio porra louca, meio tantãs das ideias, mas é um professor de história, né? A gente já esperava isso. Um abraço pro JP. Um abraço, JP. Seja bem-vindo à nossa live. Não esqueça de comentar, compartilhar com seus amigos, tá? Então, por falar em história, olha só em que gancho que eu peguei aqui. Vamos lembrar da nossa história, às vezes de um momento muito traumático, mas que é trazido à tona com um filme que eu achei bem curioso, bem interessante a premissa dele. Obviamente estamos falando de Jojo Rabbit. Exatamente, não é as bizarras aventuras de Jojo, tá? É uma coisa muito melhor. É fácil, né? Ser muito melhor que Jojo. Como assim? Você Jojo Rabbit é um filme americano de 2019. Olha a audácia desse filho da puta. Do gênero humor negro. Ele foi dirigido por Taika Waititi. Então, se você assistiu Thor Ragnarok, se você assistiu, se não me engano, A Batalha dos Mares, Battleship,
que tem uns aliens. É dele? É dele. Nossa, agora eu tô animado pra ver Jojo, mano. Exato. Nossa, cara. Taika Waititi, se você não conhece, ele é um diretor primoroso que apresentou obras fantásticas pra gente, salvou muitas coisas. O próprio Thor Ragnarok, que tinha potencial pra ser muito ruim, foi salvo graças à brilhante concepção do Taika Waititi. Thor Ragnarok é muito maneiro, realmente. Bem melhor que os outros dois. Sim, é divertidíssimo. Não diria que é um filme fantástico, mas é divertidíssimo. Foi salvo, é isso que eu quero dizer. Ele poderia ter sido muito ruim. Se não me engano, também é o diretor de Aquaman, mas eu não estou afirmando isso, ok? Não estou afirmando, é porque eu acho que ele aparece. A gente falou dele, a gente falou do Aquaman, mas eu não lembro agora qual era o diretor realmente. Mas vamos lá. Ele foi produzido pela Fox Searchlight Pictures e distribuído pela Walt Disney Studios, Motion Pictures. É da Walt Disney, tá? Estrelado... Quer dizer que o Hitler vai virar uma princesa da Disney? Putz, eu não tinha pensado. Caraca, o próximo Detona Ralph tem que ter o Hitler de princesa da Disney. O filme é estrelado por Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, pelo próprio Waititi, ele sempre faz uma pontinha, uma participação nos filmes dele. Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, sabe quem é Alfie Allen? O Theon Greyjoy, de Game of Thrones. Ele legal, que é o Alfie Allen. Ele também é o cara que apanha do John Leguizamo no primeiro filme do John Wick. O russo que rouba e mata o cachorro dele. Alfie Allen. Sam Rockwell e Scarlett Johansson. O Sam Rockwell também não me é estranho, mas agora eu não estou lembrando alguma produção dele. Tá? O filme estreou no 44º Festival Internacional de Cinema de Toronto em 8 de setembro de 2019. Então ele não é um filme novo, tá? E ganhou o People's Choice Award. Então, né, já temos o filme, mal estreou, já tem um prêmio aí para você avaliar se foi bem premiado, né? Está sendo lançado hoje aqui no Brasil. Então você já sabe, se tá aquela, o que eu vou fazer hoje, depois que meu programa favorito no Facebook acabar, eu não tenho nada mais divertido pra fazer depois que o Nerd em Pauta acaba, vai assistir Jojo. Mas é esse filme, não o anime, tá bom? O que você tem contra Jojo, cara? A existência dele. Bom, Jojo Rabbit dividiu os críticos, angariando elogios e críticas graças às suas representações do nazistas. Tá? As atuações, no geral, receberam muitos elogios e foi equivalente, né, ao lançamento desse filme. Ele foi comparado com o lançamento do famoso filme A Vida é Bela. Eu já ouvi falar que realmente ele tem alguns aspectos que lembram, né, mas claro, A Vida é Bela é muito mais impactante, né, porque é um filme de drama profundo, e esse filme, como você falou, ele parece ser muito mais de humor, né? Sim, esse filme, eu espero que Jojo Rabbit, ele tenha uma pegada, um apelo muito parecido com o filme que nós vamos analisar no final desse programa. Né? Eu acho que é esse tipo de clima que ele vai colocar, talvez um pouco mais leve, afinal de contas o protagonista é uma criança. Né? Sim. Então, por mais que a gente tenha tido, por exemplo, o Garoto do Pijama Listrado, o próprio A Vida é Bela, que colocam crianças nessas situações mais polêmicas, eu acredito que o filme da Disney não vai apelar tanto para a história mais fidedigna dos nazistas. O trailer que você já deve ter visto aí de fundo, ele mostra algumas cenas até um pouco absurdas, né? Talvez por retratar a Alemanha nazista pelo olhar de uma criança, não sei, de uma forma um pouco mais lúdica, né? Com as crianças aí sendo nazistas, a juventude, geralmente chamada de juventude hitlerista, né? Isso. E tanto é que o garoto principal, o Jojo, ele tem um amigo imaginário que é o Hitler, né? Exato. E então, como nosso amigo Davi já começou a sinopse, Jojo é um garoto que tem esse amigo imaginário, que é o Hitler. Tá? E ele é um nazista fervoroso. Não, o Jojo é uma criança, né? É muito fácil ser seduzido por discursos ufanistas, ainda mais quando você é criança. E ele é extremamente nacionalista, tá? E ele descobre que o pai está escondendo uma judia no portão. A mãe. No porão. É a mãe, é a mãe? Acho, né? Se eu bem me lembro, é a mãe. Acho que desculpa, o pai dele não aparece nos trailers, pelo menos. Perdão. É a mãe está escondendo uma jovem judia no porão, e o Jojo tem que lidar com essa situação, ao mesmo tempo que lida com o seu apreço à ideologia nazista e com as influências do seu amigo imaginário, que não é ninguém menos do que
Hitler. Interpretado pelo Taika Waititi. É o Taika, é verdade. É ele que faz, eu vi mesmo. Ai, lembrei de outro filme que eu acho que ele atua. Como se fosse a primeira vez. E que ele dirige Tá também. nesse? Eu acho que sim. Não Vamos lembro. pesquisar e trazemos mais informações no futuro pra você. Como se fosse a primeira vez, você fala aquele do Adam Do Sandler. Adam Sandler e da Drew Barrymore. Não, eu eu acho que não tem o Taika nesse. Eu não lembro. eu pelo acho menos. que eu vi em alguma cena do filme. Ó, Bom. o João Pedro acatou a minha quiescência, tá? E tá aqui conversando com a gente pra caramba. E apesar de ele me provocar aqui querendo saber por que exatas é melhor que humanas, e eu não vou entrar nessa peleja não ao vivo, tá? Ele também está falando aqui que o legal é a representação dos treinamentos infantis que realmente existiram nessa educação nazista. Todo esse treinamento realmente existiu. E esse é um professor de história, então ele tem certo gabarito para apoiar essas opiniões, né? Então, nada a ver essa coisa de professor de história, ele fica lendo aqueles monte de livro que tem um monte de palavra. um amontoado de coisa escrita, né? Tem que fazer aqui no trailer e queimar tudo. Meu Deus. Bom, não temos avaliação para esse filme, uma vez que ele está sendo lançado hoje, mas se você o assistiu ou o assistir até a próxima semana, aguardamos o seu comentário nas nossas redes sociais para iniciar um debate caloroso, amigável ou não sobre esse filme. E se você for ao cinema de Atibaia pra assistir esse filme, me chama pra mim ir junto. Ele normalmente gosta. É isso. Mais alguma coisa pra falar sobre Jojo? Olha, não tenho nada a acrescentar, mas eu tenho, sabendo agora quem é o Taika Waititi, qual é a obra dele, eu tô com bastante expectativa, porque ele fez filmes realmente muito bons. Sim. É um diretor de garbo e renome. Sim, ele já mostrou que manda bem na comédia, manda bem na ação. Vamos ver como é que ele manda agora nessa parte mais crítica, humor mais ácido. Sim, político. Né? É um filme político. Uhum. Nada mais do que isso. Claro, pode não ser, né? Talvez ele tenha mais ao humor e até uma coisa mais leve, né? Afinal, né? Disney. Mas, já que estamos falando de nazismo, existe uma grande chance dele resolver tratar uma coisa um pouco mais política, sim. Sem dúvida. Então é isso. Então, se você estava esperando alguma coisa para fazer hoje, chama o Davi para ir assistir Jojo Rabbit no cinema mais próximo. Ou Jojo na Crunchyroll. Nunca. Bom, vamos então falar do nosso próximo assunto. Esse assunto ele também é polêmico, porque ele envolve... a gente vai falar de um filme que está para ser lançado esse ano. Se não me, com certeza é esse ano, mas dia 7. Dia 7, Está isso. programado para ser lançado amanhã. Tá? Então, se você não quiser assistir Jojo hoje, quiser assistir outro filme amanhã, ou assiste os dois também, você pode. Tá? Posso tentar falar o nome em inglês aqui? Manda bala. Depois que eu terminar, hein? O nome. Birds of Prey and the Fabulous Emancipation of Harley Quinn. Eu não sei porque tem One Harley Quinn. Muito obrigado. Parabéns. Saudade. Eu queria ter o Gaveta para ele jogar um English Talking aqui na frente, tá ligado? Muito legal isso. No Brasil, Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fabulosa. Foi mais fácil falar em inglês do que em português. Fala pra gente sobre o que é esse filme, Davi. Claro. Este filme irá contar como a Arlequina, a conhecida namorada / pessoa que sofre de um sério caso de síndrome de Estocolmo. Namorada / saco de pancada, saco de pancada. Alvo de palha. Do boy lixo, o Coringa. Ela se separa dele e resolve iniciar aí sua carreira solo. Porém, pelo que é falado no filme, um bando de desafetos resolve ir atrás do couro dela para fazer tamborim. Exatamente. Esse filme, ele é uma continuação do DC Verso, que a DC tá tentando construir há alguns anos aí. Deu uma melhorada. Ela tá tentando construir marretando que ela construiu, que ela ergue, né? Tá difícil. Mas tivemos bons filmes nos últimos tempos. Sim, tivemos sim. aí Aquaman, tivemos Mulher Maravilha, tivemos... qual que foi o outro? Aquaman, Coringa. Mulher Maravilha, Homem de Aço. Homem de Aço é bom. Homem de Aço é bom. Mas ele é bem mais antigo, né? Sim, verdade. Ele nem fazia parte do DC Verso. Ele era um filme fechado que agora tá sendo tangenciado pelos filmes novos. Tá? Mas o Arlequina o Aves de Rapina é uma continuação direta de Esquadrão Suicida. Exato. Então, já vou adiantar aqui pra você. Você não precisa assistir Esquadrão Suicida pra ver esse filme. Eu tenho certeza. Você não precisa assistir Esquadrão Suicida, ponto. Você não precisa saber que Esquadrão Suicida é um filme que existe. É um bom Assista começo. as animações Esquadrão Suicida, que são 10 vezes melhores. Qualquer animação da DC.
E olha que legal, isso aqui eu achei fantástico. Eu estava fazendo minhas pesquisas, né? E aí eu fui lá e descobri quem é o diretor e o roteirista dessa série. E quem é o diretor e roteirista dessa série? Não são o diretor e roteirista, e sim as diretora e roteirista. Verdade, são uma Sim. é mulher, né? Kathy Yan é a diretora e Christina Hodson é a roteirista. Então teremos aí, eu tenho 98% de certeza que teremos um filme que vai mostrar mulheres empoderadas e vai passar no teste de Bechdel. Já ouviu falar no teste de Bechdel? Nunca vou falar. Eu não sei se é Bechdel ou Bechdel, alguém pode me corrigir aí nos comentários, mas é um teste que ele fala o seguinte: se o filme tem personagens femininas, filme, série, etc., tem personagens femininas fortes, ele não vai ter cenas onde 3 mulheres conversam sozinhas sobre outros homens. Entendeu? Se ele tiver um diálogo assim, 3 personagens femininas conversando sozinhas entre elas, falando sobre homens, então não é um filme com participação igualitária das mulheres. Entendeu? Ah, sim, eu não lembro de ouvir o nome desse teste que você falou, mas eu já vi comentários sobre isso daí no podcast, fica aqui a recomendação inclusive, o podcast Perdidos na Estante, da Domênica Mendes. Podcast excelente sobre literatura e adaptações literárias para filmes, séries, etc. E eu lembro de um episódio que é ela e mais um grupo de mulheres, perdão porque eu não vou lembrar agora o nome de todas as participantes desse episódio, mas elas comentam sobre essa questão de que nas mídias é difícil você ter mulheres falando sobre algum assunto que não sejam homens ou alguma frivolidade. Sim, realmente existe essa desigualdade, é algo notável mesmo. Tem uma mesma correlação com o teste de Bechdel. Uhum. Bom, o elenco então tem Margot Robbie, obviamente, né? Estamos falando da Arlequina do DC-verso, Margot Robbie, que é a única coisa boa, sem duplo sentido, no filme do Esquadrão Suicida. A personagem e a atuação dela como Arlequina consegue sobressair até ao Will Smith, fazendo pistoleiro. Você não acha? Eu achei tudo em Esquadrão Suicida muito ruim, então... Beleza. A gente já teve o nosso Flame War sobre isso, então vamos pular. Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella J. Basco, Ali Wong e o querido Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor está no filme também. Eu já gostei disso, cara. Eu gosto muito desse cara. Gosto muito da atuação do Ewan McGregor. Então, como nós dissemos, amanhã estreia esse filme nos Estados Unidos, mas eu acredito que chega no Brasil em breve também, tá? Eu já vi algumas críticas de pessoas que já assistiram o filme, provavelmente em pré-estreias. Sim. E foram muito positivas. Dá pra ser bastante otimista. O trailer ele sugere que vai ser um filme também usando muito de humor, sem querer aqui fazendo muita comparação, mas talvez uma pegada meio que o Deadpool construiu, né? Aquela ação misturada com humor e muito sarcasmo, né? Muito humor ácido, piadas muito sujas. Legal. Que é o que a gente gosta de ver, não é verdade? Sim, verdade. Não dá pra negar isso daí. Que a gente quando bem feito, é muito legal. A gente já é muito normalzinho na vida, no normal. A gente gostaria que a arte fosse um pouco mais libertária. Então, sucesso pras meninas aí, pras diretoras. Vamos falar a verdade, é uma vilã / anti-heroína no seu melhor, né? Então, assim, é de se esperar que ela faça aí uns atos bastante cruéis. E por falar na Arlequina, fica aqui a recomendação para vocês assistirem a série animada que a DC Comics lançou em seu serviço de stream. Não chegou no Brasil, então assim, você vai ter que procurar na biblioteca do Paulo Coelho, ou talvez assinar o serviço da DC e assistir em inglês, não sei. É o que nós recomendamos. Sim. Mas eu assisti, é muito da hora, ela é muito violenta, ela tem um humor muito ácido, ela dá muitas alfinetadas. Eu lembro de um episódio que a Era Venenosa, que vira tipo uma parceira de crime da Arlequina, tem uma crítica muito grande que ela fala na questão de que a Arlequina quer ser uma vilã e tal, e as pessoas não aceitam ela por puro e simples machismo. E aí a Era Venenosa conta pra ela uma história de uma outra vilã que ela cresceu muito e acabou tendo uma pena muito pesada só pelo fato de ser mulher. Porque ela ficou mais forte do que os homens. Pois é. Vamos falar um pouquinho dessa personagem, então? Porque eu separei algumas informações porque a Arlequina ela é uma peculiaridade dos quadrinhos, bem interessante. Antes, só que eu quero dar um oi pra Creuza Viana, que está assistindo a gente. Ela deu um oi. Oi, Creuza. Seja bem-vinda. É a tia do Marcos. Oi, tia do Marcos. Na verdade, é a tia da Suelen. É a tia da Suelen. Oi, tia da Suelen. Bom,
Vamos falar um pouquinho dessa personagem, porque ela é, ao mesmo tempo, ela é vanguardista, inovadora e muito polêmica. Existe muita desinformação, misticismo e, por que não, machismo e misoginia no que tange essa personagem. Tá? Vamos falar primeiro da origem dela. Por que é peculiar? Porque nós estamos acostumados, nós nerds e que consumimos esse tipo de material, a ver um personagem muito bom nos quadrinhos aparecer numa animação, aparecer num filme, aparecer num seriado. Mas o que aconteceu com a Arlequina é o contrário. Ela nunca apareceu nos quadrinhos antes de aparecer no episódio de Batman, a série animada, intitulado O Favor do Coringa, ou Por Joker's sinal, Favor. é uma série espetacular até hoje. Sim, essa série foi muito famosa nos anos 90. Foi uma das 300 milhões de séries sobre o Batman, mas essa foi uma das melhores, que o dublador é o mesmo dublador do Wolverine, se não me engano. Não. Esse não é é, o não Márcio é. Seixas. Ele é o dublador, ele é o narrador Da Holly Avenger. Da Holly Avenger, é verdade. o Márcio Seixas. Márcio Seixas. O dublador, o outro é o Mauro Ramos, não é? Eu não vou por nome, eu não lembro agora. Enfim, se nós erramos, my bad, tá? E aí, assim, ela apareceu nesse episódio, Um Favor para o Coringa, da série Batman, série animada, que foi ao ar nos Estados Unidos em setembro de 92. Foi criada pelos roteiristas Paul Dini e Bruce Timm, que tinham esse objetivo de simplesmente colocar uma personagem a mais na animação e etc. Mas a recepção do público foi tão grande, foi tão calorosa, que ela voltou em outros episódios. Ela era para fazer um episódio só. Eu lembro até hoje daquele episódio das bombas em Las Vegas, que nem era nem era do Batman, era da Liga da Justiça, né? Liga da Justiça Sem Limites. Aquele Eu episódio é lembro. Não era fantástico. da Liga dos Sem Limites ainda era a fase clássica dela. Era a fase clássica, só com os Lembro que o os Coringa ele fundadores. arruma uma gangue de pessoas que têm superpoderes, né? Que uma delas era a Ask. Ele se une com a gangue Royal Clash. Não, Royal Flush, que é aquele que é o rei, o valete, a dama e a as. É um grupo de metomanos que, se eu não me engano, estava sendo treinado, acho que pelo Cadmus, e o Coringa sequestra eles. E a principal era a As, né? Que ela era a mais referência aí. forte, ela modificava a realidade. Ela tinha poderes psíquicos e ela causava ilusões nas pessoas. E tipo, as pessoas podiam cair mortas até porque a ilusão era muito real. Só que Aí na fase Sem Limites tem um episódio que temos a Amanda Waller, idosa, conversando com o Batman do futuro sobre o Batman do passado. Uhum. E tem esse episódio, essa passagem maravilhosa, né? Linda mesmo, que inclusive circula aí o Facebook, com ela contando sobre como a As morreu, que ela desenvolve os poderes, começa a alterar a realidade, aí no final ela tinha pouco tempo de vida e o Batman passa os momentos finais com ela, o que é no balanço. maravilhoso. Nossa, é muito Nossa, bonita tocante, aquela cena, cara, muito tocante. bonita. Pra uma animação, principalmente pra uma animação infantil, era Seriada? muito bom. Não era uma animação longa-metragem, era uma animação de episódio de 20 minutos, 25 minutos, que passavam toda semana. Mas aqui, voltando a Arlequina. Então, ela se origina na série animada e nela ela era uma psiquiatra do Asilo Arkham, isso? Isso, seu nome original era Harleen Frances Quinzel, conhecida como Harleen Quinn ou Harleen Quinzel. E aí, depois que ela apareceu nessa série animada, em 92, ela apareceu nos quadrinhos também, em 93. Lembrando que ela se torna Arlequina depois do contato com o Coringa. Isso. Ela Era psicóloga do Arkham, como você estava falando, e eu desviei o assunto, e ela tratava do Coringa. Né? E o Coringa foi, ao longo do tempo, ela deveria curá-lo, ele enlouqueceu ela. Tamanho, isso mostra, principalmente, tirando um pouquinho a Arlequina do foco, a capacidade ou a doença do Joker, do Coringa. Ele tinha uma lábia, né? Ele tinha uma personalidade muito psicopatia magnética, né? pura, né? Como diz aquele ditado, né? Quando você olha pro abismo, o abismo te olha de volta. Como você está filosófico hoje, Davi. Parabéns. Muito obrigado. Eu sempre estou. Muito obrigado. Bom, ela foi incluída oficialmente no universo DC em 1999 com um quadrinho chamado Batman Harley Quinn. E ela tangenciou aí tanto o mundo das vilãs quanto o mundo das heroínas em vários momentos diferentes. Se você conhece Batman, principalmente pelos jogos da série Arkham e por filmes e animações, infelizmente você não tem toda a gama de aparecimentos e experiências dos quadrinhos que os quadrinhos podem te proporcionar. Mas hoje ela é exclusivamente heroína. Não só isso, ela tem um grupo de vigilantes dentro de Gotham, que é as Sereias de Gotham, ou Gotham Sirens, que junto com a Mulher Gato e a Era Venenosa. Então agora as 3 ex-vilãs se tornaram vigilantes.
Isso eu achei bem bacana. Fica aqui um questionamento que a própria Era Venenosa faz muito na animação da série animada da Arlequina, é que na verdade ela não é uma vilã, ela é classificada como ecoterrorista, né, já que ela protege o meio ambiente de forma meio extrema, mas é o objetivo dela. Outra coisa aqui, então os quadrinhos das Sereias de Gotham tem cerca de 26 números, 26 edições, e ela teve uma origem contada oficialmente no quadrinho Mad Love, ou Louco Amor, de 94, e esse quadrinho é vencedor do Prêmio Eisner. Para quem não sabe, o Prêmio Eisner é só a maior premiação do mundo para quadrinhos. É o equivalente, ó lá, eu tô me sentindo Faustão aqui, tipo, dá pra comprar 10 gols brancos com esse dinheiro. Não, é tipo o Oscar dos quadrinhos. Toda a mídia, toda a ferramenta tem esses prêmios aí, e o Prêmio Eisner ele é o top prize das revistas em quadrinhos. Como já foi dito, ela era a psiquiatra do Coringa, eventualmente se tornou o capacho do Coringa, né? Mas... Lembrando, a relação do Coringa e da Arlequina é extremamente abusiva. Isso, inclusive, é retratado muito bem nas animações. Mesmo nas mais antigas, você já vê como o Coringa maltratava a Arlequina e ela permanecia presa a ele de alguma forma. Não, mesmo durante o Batman série animada, os quadrinhos dos anos 90... Várias vezes ele batia nela, humilhava ela, era bem... Essa série animada recente da Arlequina, inclusive, mostra ela se libertando do Coringa e tentando se crescer aí como uma vilã solo, uma carreira solo. Aliás, formando o próprio grupo. A série é muito boa, realmente, assistam. Ó, eu vou dar duas informações aqui de premiação que a Arlequina recebeu, tá? A IGN classificou a Arlequina como a número 45 na lista dos 100 maiores vilões dos quadrinhos de todos os tempos. Então ela é a 45ª vilã no ranking dos maiores vilões. E também foi considerada a 16ª na lista de 100 mulheres mais sexys no quadrinho. O que isso não quer dizer absolutamente nada. Ela é um desenho, ok, gente? Chamar ela de sexy não quer dizer nada. Beleza? Não era doença aí. Mas vamos lá. Todo mundo lembra que ela é uma grande vilã e todo mundo lembra que ela é sexy, mas vocês lembram que ela tem PhD? Exato, como muitos vilões do Batman. Pois né? A maior parte dos vilões do Batman tem doutorado. Você vê que eu já não tenho chance de ser um vilão do Batman porque eu só tenho ensino médio, né? Eu tenho chance de ser um thug, que eu tenho ensino superior. Eu tenho ensino superior, né? Eu sou capanga. Será que os capangas, os vilões do Batman, todos têm ensino superior? É tudo estágio. Eles pegam estágio na faculdade. Tem um estágio com um médico aqui especializado em criogenia, só que ele assalta bancos e congela as pessoas. Você topa? Ok, vamos lá. Perdi um pouco o controle aqui, desculpa. O João tá falando aqui que ele tá mandando você falar mal de humanas, das ciências humanas. Tá? E ele também tá tirando onda com a gente porque tá chamando a gente de os cara tarado do hentai. Eu nem vou falar quem é o cara tarado do hentai nessa bancada, tá? Vamos falar eu gosto de humanas, não tenho nada contra humanas. Contra humanas também não. Eu só não estudo humanas porque eu tenho preguiça de fazer miçanga. Nossa senhora! A opinião do Davi não reflete a opinião da equipe do Nerd em Pauta. Todas as ciências são úteis à humanidade e cada um tem o seu espaço e momento de brilhar. Obrigado. Eu não disse que humanas é inútil, só disse que eu não gosto de miçanga. Davi, vamos falar do próximo? Eu só queria falar aqui do comentário do Anderson Zambaldi, que falou que gosta muito da Arlequina, está certíssimo, é uma personagem excelente. Por isso que você está aqui com a gente, cara. Ele concorda com você que ela foi a melhor coisa em Esquadrão Suicida. Eu não entendi aqui o que ele quis dizer, falando que ficou meio confuso aqui, ele fala que... como é que é? Mas esse filme ficou... Esse ficou... como é que é? Ele fala aqui que ela é boa no Esquadrão Suicida, mas esse ficou nela em outro filme. Não é legal. Vai acabar tirando a importância de personagens fodas como Canário Negro, por exemplo. Eu não entendi muito bem se ele quis dizer que a Arlequina talvez ofusca um pouco a Canário nesse filme das aves de rapina, mas enfim. Mas também não tem como não, né? Principalmente porque a Arlequina já vem de uma cultura de filmes e séries que ela é uma personagem muito mais arraigada na cultura brasileira, isso falando da nossa cultura, do que a Canário, embora a Canário também já tenha sido representada em vários desenhos diferentes, mas a Arlequina chama muita atenção por causa do Coringa.
A gente tem que Sim, admitir isso, sim. tá? Ela tem ela tem a sua própria individualidade como personagem hoje, tem a sua própria história, etc. Mas a relação dela com o Coringa foi o que alçou ela a essa ribalta, tá? A essa percepção. Ela também trouxe uma profundidade pro personagem, né? Uma complexidade a mais, sem Sim. dúvida. Porque antes ele era apenas um cara louco e em alguns momentos, por mais que que o relacionamento seja abusivo, eu vejo em 2 ou 3 momentos ao longo de todas as séries o Coringa demonstrando algum nível de ou amor, ou interesse, Possessividade. 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 Ele é Tá. possessivo Ok. com ela. Então, é só doença nesse relacionamento. Felizmente, quer dizer, dizem que ela se separou. O título do filme dá essa ideia, né? Aí a fabulosa emancipação, para quem não sabe, emancipação é adquirir direitos próprios, né? Se afastar dos direitos e deveres de outro e ser o senhor do seu próprio nariz. E aqui um abraço pro Cassiano, que chegou aqui bem perto do final e fala aqui que astrologia não é útil em nada. Errado. A astrologia é útil para você saber qual é seu cavaleiro de ouro. Exato, só para isso. Bom, então a gente tá. Vamos tentar falar um pouquinho mais rápido do próximo assunto. Já bota a capa dele aí. Eu não sei do que chamar o nosso editor hoje. O Anderson ele explicou um pouquinho melhor o comentário dele, que colocaram a Arlequina no filmes da Aves de Rapina só por causa do sucesso dela em Esquadrão Suicida. Mais ou menos o que aconteceu com a Mística em X-Men, porque ela fez sucesso só por causa da Jennifer Lawrence. É Eu não diria possível. que eu concordo completamente, viu? Eu acho que é possível ter relação aí sim. Talvez a boa receptividade com a personagem tenha influenciado o fato dela ganhar um filme próprio. Mas eu acho que ela é um personagem que tinha, assim, potencial bastante para ter um filme próprio por si só. Tem. Mas com certeza, o sucesso que ela fez em Esquadrão Suicida ajudou a dar esse empurrão para ela ganhar o filme próprio. De qualquer jeito, eu acho que isso é positivo. Eu não acho isso algo negativo. Não, sem dúvida. E outra, se a Canário fizer um bom sucesso no filme da Aves de Rapina, nada diz que ela não pode vir a ganhar um filme próprio também no futuro. Sem dúvida alguma. Vamos já pro próximo filme, nosso tempo tá ficando meio curto. Antes da gente ir pro próximo filme, ô editora, bota pra gente ali que eu queria convidar vocês, tá, que estão nos assistindo agora, para fazer um acordo comercial com o estúdio Drop On. Liga nesse telefone aqui, se você tem um produto, um serviço, um comércio, casa de coxinha, conserta banco de 3 pernas. O importante é, você tem um negócio e quer ser visível, quer aumentar as suas vendas, fale com a gente dá um jeito, ou quase. Mas a gente vai tentar, sem dúvida. Se você tiver uma casa de coxinha, nós aceitamos pagamentos em coxinhas. O meu eu quero em dinheiro. Porque aí eu posso comprar mais coxinhas, quando o dinheiro valorizar. Não, o dinheiro não valoriza. Não, estamos falando do real, o real não valoriza. O real não valoriza. Enfim, e a próxima obra que nós vamos falar referenciando aí a primeira obra que nós falamos hoje. Esta obra já é bastante crítica, com humor bem ácido e polêmico. Bastante polêmico. Ele está de volta. Ele quem? Ele quem? Ele quem é ele? Quem é ele? Charlie Chaplin? Quem Parece. é ele, meus queridos? Quem é ele? Parece, mas não é. A besta do apocalipse. Esse filme alemão, considerado de comédia, foi todo desenvolvido pelo David Wendt com base num romance de Timur Vermes. A capa do romance é muito parecida com a capa com o pôster do filme que vocês viram aqui. O livro é basicamente inspirado a capa do livro, do filme é inspirada na livro. Capa do livro, ele tem Oliver Masucci como o Adolf Hitler e estreou em outubro de 2015 na Alemanha, 9 de abril de 2016 aqui no Brasil, pela Netflix, a sua locadora vermelha. Bom, o que fala desse filme? Simples, ele está de volta. Pleno 2014, Hitler aparece e enquanto entende como é o mundo moderno, ele vai gradualmente tentando se recolocar no poder. É muito curioso, porque ele trata a todos como se todos devessem saber que ele é o Hitler e todos devessem prestar os devidos respeitos a ele. E quando ninguém faz isso, ele simplesmente ignora e segue a vida, ele não exige muito. É interessante você ver a confusão do personagem, lembrando, o Hitler ele é o personagem principal do filme, né? A gente vai ver quase que tudo pelo ponto de vista dele, quase o filme inteiro. E
No começo ele tem uma certa confusão, então ele quase que passa para as fases do luto. Vem a Negação, negação, raiva. raiva, aí vem a aceitação. Não, vem a barganha. Aquela parte que ele tá na banca de jornal. A barganha. Ele tá barganhando com o cara lá. Exato. Eu peguei inclusive o trailer do livro aí, que eu achei ele bem interessante. Sim, bem interessante. E bom, ele fica confuso, ele começa a compreender a situação em que ele está, e então ele aceita e ele começa a aprender sobre o mundo novo e usar esse conhecimento para se colocar mais uma vez no poder. E o que ele faz? Ele vira vlogger. O que acontece nesse filme é que as pessoas não acham que ele é o Hitler de verdade, né? Muita gente acha que ele é algum comediante, alguém fazendo um cosplay, tipo, fazendo literalmente fazendo um cosplay de Hitler. Ou alguém que está estudando o personagem, ou está algum tipo de... Ninguém acha, ninguém nunca vai imaginar que é o próprio, né? Que ele voltou. Porque é absurdo pensar nisso. Mas, como ele tem opiniões polêmicas, um jeito meio peculiar, ele vai fazendo sucesso, ele acaba chamando a atenção da mídia, que percebe que ele é muito lucrativo, principalmente porque ele tem opiniões muito polêmicas, muito fortes. Ele opiniões não tem... nazistas, basicamente. Se você... Numa Alemanha de 2014. Se você ler um pouquinho daqueles livros cheios de palavras, você sabe do que a gente está falando aqui. Exato. E, bom, aos poucos ele vai conquistando o público, a mídia vai dando mais e mais audiência para ele, vai ganhando, porque ele é muito lucrativo, até o ponto em que, bom, assista o filme que você vai entender o que acontece, né? Exato. Uma ressalva... é bem claro que vem a seguir. É a minha ressalva, tá? Eu deixo claro para todos que se alguma coisa nesse assunto for um gatilho para algum de vocês, não assista esse filme. Porque houveram momentos em que eu mesmo fiquei enojado. É chocante. É pesado. Sim. Tem um momento particular, né, perto do final do filme, quando um dos personagens principais ele vai ter aí a confirmação, assim, ele não vai mais poder pensar que é outra coisa, ele vai ter que aceitar que é o próprio Hitler. Uhum. E assim, é uma cena pesadíssima, o diálogo que segue essa cena é ainda mais pesado do que a própria cena, né? Sim. Sabe o que eu tô falando, né? Sim. Então, não, assim, mas o final dele é um tapa na cara, né? Nossa, que o final do filme é o Hitler falando, né? Que, né, eu não precisei enganar ninguém, nem antes, nem agora. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. As pessoas aceitavam porque, no fundo, elas eram iguais a mim. E você vê ao longo do filme várias pessoas demonstrando falas de pequenos discursos de ódio, né? Pequenas demonstrações de preconceito, e ele vai pegando essas coisas, agregando ao discurso dele, se atualizando e vai usando. Toda vez que algum transeunte ia dar a sua opinião, eu lembrava do Davi falando: ele está se preparando para cometer um crime de ódio. Ele fala muito isso. É por aí. Não que alguém cometa crimes de ódio, né? Que ele gosta de falar isso para tirar uma onda. É uma piada que eu gosto. Piada interna. Sabendo que o nosso tempo está acabando, Davi, análise nota jogo rápido. Um filme pesado, um filme crítico. Ele tem momentos divertidos, mas é aquele humor ácido, humor negro, né? Que você ouve e você fala, caramba, você ri, mas porque você não tá acreditando no que você tá ouvindo e no que você tá vendo. Cara, vale aí seus 4 selos de... Cara, não sei nem como chamar esses selos. São 4 selos e é isso aí. 4 selos de façam como os bastardos inglórios. Faça como os bastardos inglórios. A melhor coisa que você faz. Bem, da minha parte, eu considero esse filme que ele usou a ironia e o absurdo para trazer uma reflexão sobre quem nós somos, o que somos e para onde queremos ir. Tá? Também ele tem uma metalinguagem muito bacana no último terço do filme, né? Uma quebra de quarta parede, uma metalinguagem onde você não sabe o que é real e o que não é. E isso também faz a gente pensar, será que o mundo mudou tanto? Será que as pessoas mudaram tanto? Eu sugiro que, se você não tem, como eu disse, gatilhos emocionais com os assuntos que vão ser abordados, assista e tire suas próprias conclusões. E se quiser vir trocar uma ideia com a gente sobre isso depois, tá liberado. Também tenho 4 selos de ironia para esse filme. Isso significa vá, mas nesse em específico, vá com cuidado. Com cuidado. É um filme muito irônico e que ele vai falar aí de assuntos muito reais, né? Então, assista com um olhar contemporâneos, atuais. Contemporâneos. E assista com um olhar muito crítico também. Sim.
critique, analise o filme e se analise. E analise a sociedade em que você está inserido. É para isso que esse filme serve. Exato. Ok? Davi, quer anunciar algum dos nossos parceiros? Claro. Então, nós já comentamos aqui sobre o Templo da Deusa Bêbada, que tem aí o nosso podcast maravilhoso, lindo. Agradecimento aqui aos nossos editores, a própria Deusa e ao Arauto, que trabalham na edição. E, é claro, ao Marcos, o idealizador desse projeto. Stop it. E que trabalha duro aí nas pautas. E eu que fico lá pra encher o saco. Todo mundo tem o seu papel no Templo da Deusa Bêbada. Todo mundo é sagrado no Templo da Deusa Bêbada. Olha que bonito. Vou colocar esse slogan, vou pedir para o Arauto colocar no site. Todos são sagrados no templo. E se você gostou dessa frase e gostaria de marcar seu corpo com ela, vá a New Level Tattoo. É New Level, não Level Up. New Level Tattoo. É pró, hein? O pessoal de lá, bacana, tatuadores profissionais, de muito talento e que gostam e que apoiam uma loucura. Então, se você tem uma tatuagem muito bizarra que você quer fazer e nenhum tatuador falou assim, não dá pra fazer esse tipo de desenho, vai lá que os caras fazem. Os caras fazem. Bom, não posso falar muito mais do que isso porque eu nunca fiz nenhuma tatuagem, então... Mas vai ganhar. Qualquer hora a gente faz a gente amarra o Davi e tatua aquele símbolo clássico do Afonso Solano e Didi Braguinha no seu ombro, assim. Cara, eu queria tatuar a ilustração da mente de Didi Braguinha no meu ombro. Demorou, vamos achar esse desenho. Isso é muito da hora. E também gostaríamos de agradecer a principal mantenedora não, né? A pessoa que solta os cachorros aqui, solta os nossos grilhões, coloca a ração nas nossas tigelas e de vez em quando água, tá? É a galera da Hexatons Produções, tá? É uma produtora de conteúdo digital voltada para o público da internet. Tá? Mas tem todo um apoio, consultoria, com publicidade, opções de marketing e etc. Fotógrafos excelentes, câmeras excelentes, roteiristas fantásticos, tudo para o seu projeto de mídia funcionar e ficar bonitinho na internet. Demorou? Isso aí, pessoal. E posso finalizar? Por favor. Um agradecimento aqui para você que assiste a gente, que está sempre com a gente, seja toda semana, seja sempre que pode. Agradecimento para você que conversa com a gente nos comentários, principalmente o nosso querido Anderson Zambaldi, que nunca perde um programa e está sempre aqui conversando com a gente. Isso é aí. Um prazer ter você aqui no nosso chat. Sempre. Anderson Zambaldi do Choque Nerd. Confere lá, eu dei uma olhada esses dias, tem muita coisa, quadrinho, livro, filme, série, tem coisa pra caramba na página dele, é bom legal. Eu tenho que lembrar de conferir, eu pensei umas 15 vezes e esqueci todas. Então, foi mal, eu tenho memória de estilo, gente. Quando eu estiver navegando na página dele de novo, eu vou, opa, Davi, tô no Choque Nerd, vai lá, entra lá dentro, tem umas coisas interessantes. Essa semana eu vou lembrar de curtir. Então vamos lá. Sem brincadeira. Um agradecimento especial aí pra você que assiste a gente depois em vídeo. Nas páginas do Dropion e do Nerd em Pauta no Facebook e nos canais do Dropion e da Hexatons no YouTube. Lá tem as listas com todos os nossos episódios. Eu acho que devia ter uma lista só dos episódios 16. Deveria, vamos fazer. E assim, vamos lá. Você não tem desculpa para não acompanhar o nosso programa. Seja no YouTube, amanhã, depois, mais tarde, como o meu sobrinho costumava fazer. Eu não sei se você vai nos assistir até o domingo, mas Igor, muito obrigado pela sua paciência conosco. E se você assistindo aqui no Facebook ou no YouTube, não esqueça, curta, compartilhe, deixe algum comentário, mostra pra gente que você ama o nosso programa. Sugestões são sempre bem-vindas e críticas serão sumariamente ignoradas. Ou não. Isso aí. E por fim, aquele agradecimento para você que está assistindo a gente dentro de um iglu no Polo Norte. É isso aí. Um bom frio nesse seu iglu. Nos vemos na próxima semana, às 19h15, aqui mesmo no Facebook. Falou!